Ultimamente, os jogos populares vêm sendo bem previsíveis hoje em dia. Você pode se tornar um vilão, você pode se tornar um herói. Você pode escolher entre ter um diálogo mais ignorante ou um diálogo mais humilde. Temos caras bons, caras maus, todas as escolhas insignificantes pelo caminho. Mas quando se trata de Dark Souls, onde ele te dá duas escolhas para seguir um caminho, você começa a ficar confuso e muitas das vezes se pergunta o porquê ter dois caminhos diferentes a seguir. Então dessa vez, nós iremos teorizar sobre isso. Qual seria o final bom de Dark Souls? Em um mundo assolado pela maldição, o nosso protagonista, conhecido como Chosen Undead, escolhido não morto, embarca em uma jornada para encontrar uma salvação em o meio do caos. Lordaeron é o palco das batalhas épicas onde a morte não é o fim, mas apenas um obstáculo. Ao longo da sua jornada, o escolhido encontra aliados e inimigos igualmente poderosos. Enfrentarão terríveis criaturas e monstros colossais, buscando respostas sobre a natureza da maldição que assola o reino e o seu papel nesse destino sombrio. As escolhas do escolhido moldam o destino do mundo de Dark Souls. Ele deve decidir se anseia pela luz, lutando pela preservação do reino, ou se entrega à escuridão, buscando uma nova era. Mas para isso, nós devemos voltar um pouco para entender a lore por trás disso. Em Dark Souls, existem 4 poderosos lords que controlam a humanidade. Entre eles, nós temos a bruxa Ysalight, Gwyn, o senhor da luz solar, Sif, o dragão descamado, e Nito, o primeiro dos mortos. Foi a partir de Gwyn que obteve a alma da luz. Ele introduziu o que chamamos a Era de Fogo, baseada na primeira chama, que os deuses estavam no controle do mundo de Dark Souls. E com isso surgiu a primeira chama, onde esses lords controlaram os humanos por muitos anos. Só que nesses anos, os deuses não sabiam que a humanidade estava sendo nascida através das almas escuras, os Dark Souls. Conforme os deuses começaram a perder o seu poder, eles passaram a reconhecer a ameaça que a humanidade poderia se tornar, uma longa escuridão. Conforme a primeira chama desaparecia, a luz desaparecia. O poder do Gwyn e a Era do Fogo desapareciam, e a humanidade, o Dark Souls, começava a renascer nessa luz. Os deuses não conseguiam se decidir sobre como ver a humanidade, já que estava enraizada em um mal do qual a luz não estava alcançando. E o primeiro a ter esse impacto era a Anor Londo, onde os deuses abandonaram Anor Londo e criaram ilusões para preservar o seu poder. Que Anor Londo era incrível, gigantesco, mas que na verdade era apenas uma ilusão, onde a escuridão já predominava aquele lugar. Gwyn, o portador da alma da luz, vai à fornalha da primeira chama e se oferece como combustível. Ele se sacrifica para deixar a chama e queimar por um pouco mais de tempo. Alimentando o fogo, o jogador também se torna um combustível para essa primeira chama. Como você, no lugar do Gwyn, a Era do Fogo pode continuar, já que você tem uma parte dessa chama e que você também derrotou os 4 lords, durante a gameplay de Dark Souls. Você pode transformar em um Undead muito poderoso
e consegue percorrer o mesmo caminho até o Gwyn. Faz sentido que quanto mais poderoso você seja, por mais tempo você se queimará. Ele está tentando encontrar aquele que queimará por mais tempo, e por isso que você morre mais e mais vezes, para que você se torne muito mais forte para acender essas chamas. Então, você, com o objetivo de derrotar Gwyn para se consumir no lugar dele, você deve se perguntar a que propósito isso serve. Você está preservando esta era onde os deuses dominavam esses humanos, atendendo à necessidade de uma hierarquia meio absurda. Não é nem ou menos um final bom, não acham? Gwyn era poderoso bastante para derrubar dragões imortais, mas até ele se tornou uma sombra do que era no fim. Então, enquanto você pode ver a chama, é difícil imaginar você fazendo isso por um propósito maior, o Undead. Então, este seria o final bom? Um dos caminhos a percorrer? Logicamente, a resposta é sim. A maioria dos jogadores encontram a serpente que conta mais as histórias de Dark Souls, que diz que promete alimentar a chama que irá fazer a maldição, irá desfazer a maldição dos Undead, os portadores de Dark Souls, que promete alimentar a chama irá. Ele fala que você já é destinado e te dá um propósito de continuar o jogo. Mas por outro lado, nós encontramos uma outra serpente, que se chama Cait. Ele dizia que a extinção da chama era inevitável. Ele descreve Gwyn como um deus que resistiu ao curso natural das coisas, mas que infelizmente as chamas estavam chegando ao fim, onde ele diz que as trevas estavam vindo com elas. A era de Dark Souls, a era dos homens, começará a partir daí. Já que os Undead nasceram das Dark Souls, pode fazer até sentido, até porque ao longo do jogo nós vemos diversos bichos, diversos seres que se parecem com os humanos. Nós damos conta do quão perigosos são as trevas para os humanos. Essa é a era do homem que Cait prometia. Então, onde a lore, onde a história se baseia nessas duas escolhas que você, o Undead, iria escolher. Escolher renascer as chamas novamente, onde cairia na ilusão de que tudo era perfeito, ou se juntar às trevas, se tornando aquele que matou o Deus da Luz, Lord Gwyn. Não sabemos o que o Miyazaki quer dizer sobre qual é o certo ou qual é o errado, mas sabemos que um dia a chama se apagará e as trevas renascerão.